Bom, então, boa tarde, pessoal. Esse é um teste da videoaula da disciplina de prótese 3, prótese fixa. E hoje nós vamos ter a aula de cerâmicas odontológicas. Essa é uma aula que foi cedida pelo professor Felipe Veronese, né? Obviamente, depois eu acrescentei algumas coisas mais minhas, mas é uma aula construída em parceria com o professor Felipe Veronese. Então, dentre os materiais que possuímos hoje para restaurar os dentes, e sim, a cerâmica é uma restauração, apenas uma restauração indireta, a cerâmica ela pode ser considerada a melhor escolha para reproduzir os dentes naturais, dentre as opções de restaurações indiretas. Ela se consagrou na história da odontologia por conferir translucidez, fluorescência, estabilidade química, coeficiente de suspensão térmica próximo da estrutura dentária, compatibilidade biológica e resistência à compressão e atração. Então, a cerâmica odontológica ela é o que melhor mimetiza o esmalte dentário, é o que mais se aproxima ao esmalte do dente, é o que melhor reproduz estrutura de esmalte. Né? A dentina ela não é tão dura quanto a cerâmica, a dentina já é mais com um modo de elasticidade menor, mas ainda assim, os materiais indiretos, a cerâmica é considerado hoje ainda o melhor para poder reproduzir, mimetizar as estruturas naturais dos nossos dentes. Em virtude das grandes variedades de cerâmica que existe hoje em dia, é importantíssimo que o dentista conheça e saiba a composição da mesma, pois nós temos vários tipos de cerâmica, cerâmica feldspática, cerâmica de silicate de lítio, cerâmica de leucita, cerâmica de zircônia, alúmina, vários tipos de cerâmica, cada uma tem a sua indicação. E principalmente quanto à cimentação, algumas são passíveis de cimentação adesiva e outras não. Então é muito importante saber quando indicar, porque o técnico laboratorial ele vai fazer o que o dentista pede. O dentista pede uma zircônia, ele faz uma zircônia. O dentista pede silicato, ele faz um silicato. O dentista pede uma alúmina, ele faz uma alúmina. Só que quem tem que saber onde utilizar, quando utilizar, é o dentista. Então é muito importante saber quais os tipos de cerâmica que nós temos disponíveis no mercado e qual a indicação de cada uma. Até voltando aqui nessa imagem que nós temos aqui de fundo, né? Ficou no fundo agora, no fundo da tela. Ali é uma bolacha de Cadican, né? Foi fresado o dente para depois ser sinterizado, depois ser chamado. Então, só para situar as pessoas aqui que é aquilo. Então, temos alguns tipos de cerâmicas. Alguns tipos. As cerâmicas feldspáticas, os sistemas cerâmicos infiltrados por vidro, os sistemas cerâmicos injetados e os sistemas cerâmicos usinados. Vamos começar falando das feldspáticas um pouquinho. A cerâmica feldspática ela tem um sistema de confecção artesanal. O que é isso? Uma pessoa tem que fazer. Tem que ir lá um ser humano, né? Um técnico de prótese dentária, construir o dente. É como se fosse feito, como fazer um enceramento de um dente, que eles fizeram na disciplina lá de enceramento dental no início da faculdade. Vocês tinham que fazer um enceramento não ficava pronto sozinho, o enceramento não saía pronto para uma máquina, né? Então sempre que uma pessoa tem que fazer, uma pessoa tem que construir o dente, tem que acabar o dente, tem que dar o formato do dente, sempre que é feito pelas mãos humanas, é considerado artesanal. Então a cerâmica feldspática ela é artesanal. Artesanal depende muito da pessoa que está fazendo. Então, existem técnicos muito bons, mas também existem técnicos médios e também existem técnicos não tão bons. Assim como dentista. A mesma coisa dentista. Existe dentista muito bom, existe dentista mediano, existe dentista não tão bom. Então, como é artesanal, depende muito da pessoa que faz. E depende muito do dentista. O trabalho odontológico sempre vai depender do dentista, porque é sempre artesanal. Sempre tem que ter uma pessoa fazendo. Então, tem que ser muito criterioso, muito bem feito.
E a cerâmica feldspática, que é artesanal, assim como você vai ter outras cerâmicas artesanais, depende muito da habilidade do técnico. Então, não que seja um ponto fraco, mas é um ponto a ser observado. O técnico, a pessoa que faz, tem que ser muito boa, tá? Ela é definida como um vidro não cristalino, baseado na sílica e no feldspato de potássio ou de sódio. Então, a cerâmica feldspática ela é essencialmente vítrea. É que nem como se faz o vidro. Então, é feito de sílica. Se alguém já viu fazer cristal, por exemplo, vocês vão ver que ele pega lá aquela areia bem fininha. Quando vai na praia, enxerga aquela areia bem fininha, quase que transparente, aquilo é sílica. Então, para fazer o cristal, ele pega aquela sílica, aquela areia bem fininha, e joga no fogo lá, 1000, 1200, 1500 graus. O fogo é tão alto que a sílica derrete e ela vira o vidro. Então, por isso que é uma cerâmica vítrea. É um vidro não cristalino. Por quê? Porque tem cor de dente, é meio amarelado, né? Na verdade, é alaranjado, dente alaranjado. O grupo B, o B1, B2 é amarelado, o A é um matiz marrom e o C daí é acinzentado. Então, o nosso dente é um tom de alaranjado às vezes, tá? Um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, mais saturado, menos saturado. Isso a gente vê na aula de cor depois. Mas, em média, assim, podemos considerar alaranjado ou amarronzado. Então, é um vidro não cristalino de sílica e feldspático. É utilizado onde? Onde que utiliza a cerâmica feldspática? Hoje em dia, basicamente, utiliza em revestimento de metal, metalocerâmica, onlays, inlays e em revestimento de zircônia ou de silicato de lítio. Então, a cerâmica feldspática é de uma base muito dura para ser uma coroa. Quando faz uma coroa protética, um dente inteiro, uma coroa protética, de cerâmica feldspática, ela precisa, na base dela, na infraestrutura, algo muito duro. Então, uma coroa inteira de cerâmica feldspática não vai dar certo. A cerâmica feldspática ela sempre é agregada a alguma coisa. Quando é coroa, a cerâmica feldspática sempre é agregada ou a base metálica, a infraestrutura metálica, ou a infraestrutura de cerâmica. Pode ser zircônia ou pode ser de silicato de lítio. Mas tem que ter uma base muito dura ali embaixo para ela não quebrar. A cerâmica feldspática apenas vai ser, vamos dizer, sozinha, vai atuar sozinha quando for ou no laminado cerâmico, que podemos ter laminados cerâmicos de cerâmica feldspática, ou nas peças, nas restaurações parciais indiretas, que são os onlays e os inlays. Né? Até overlay, não sei se chega a ser indicado, a peça não é tão resistente, mas para inlay e onlay ainda consegue se fazer, tá bom? Característica óptica, né? Como que ela se comporta com a luz? Ela tem um alto grau de translucidez, uma cerâmica vítrea, ainda há muitos profissionais que falam até hoje que essa cerâmica é a mais bonita de todas, é a que mais mimetiza um dente, porque ela tem muita translucidez, passa muita luz por ela, então se o técnico for bom, obviamente, como a cerâmica artesanal, depende do profissional, ele consegue mimetizar uma estrutura dentária com quase perfeição. Características de interesse para cimentação. O que é isso? Cimentação adesiva. O que é isso? A cerâmica, se ela for condicionada, se passar o ácido fluorídrico, para a cerâmica é ácido fluorídrico, passar o ácido fluorídrico, depois todo o processo, silano e o cimento resinoso, essa cerâmica vai ter união química. Ela vai ter união química. Então, essa cerâmica feldspática, ela é ácido sensível. O que quer dizer? O ácido fluorídrico ele vai agir na cerâmica, abrindo espaço para o silano, para o cimento resinoso, para ocorrer a interação química. Como que ocorre isso? Né? Como que ocorre a cimentação adesiva na cerâmica? Vamos lá. O ácido fluorídrico ele remove seletivamente a sílica. Então ele entra e tira lá as moléculas de sílica. Tirando as moléculas de sílica, depois o silano consegue entrar e fazer o microimbricamento mecânico. Aí entra o silano, que é uma molécula que tem afinidade de um lado por cerâmica e do outro lado pela parte do cimento resinoso. Depois de aplicar o silano, a gente aplica o adesivo e aplica o cimento resinoso. E ocorre a união química. Então, toda cerâmica vítrea que contenha sílica, o ácido fluorídrico condiciona. E a feldspática é uma delas. A feldspática é a que mais tem sílica, por isso que é a que tem mais translucidez. Tá? Então, a cerâmica feldspática ela é ácido sensível, ela pode ocorrer cimentação adesiva.
A resistência flexural dela, aqui é o ponto fraco, ela tem 50 a 70 megapascal. Então é uma cerâmica que não é muito resistente, por isso pode fazer uma coroa inteira de cerâmica feldspática. Se a coroa for de cerâmica feldspática, quando mastigar, ela quebra. Ela não aguenta a força oclusal. Então essa cerâmica, que foi a primeira que surgiu no mundo, lá em 1900 alguma coisa, quando começou as cerâmicas odontológicas, começou primeiro com a liga metálica de ouro, né? Por isso que a avó fala, ele é rico, ele tem dente de ouro. Não é que tinha muito ouro no dente. Se pegar o pó de ouro nessa liga metálica é muito pouco, não vale nada. Só que fazer um dente de ouro era muito caro, o dentista era muito caro, o serviço era muito caro. Então só pagava o serviço desse quem tinha dinheiro, quem era rico. Mas o ouro em si não vale nada. Mas começou primeiro com a liga metálica de ouro. Descobriram que essa porcelana, essa cerâmica feldspática, ela conseguia unir no metal. Unindo no metal, tinha uma base muito dura que não deformava e não quebrava. Então começou as coroas metalocerâmicas. Então essa cerâmica feldspática iniciou a popularizar na odontologia a partir das coroas metalocerâmicas. É uma base de metal e em cima a cerâmica feldspática. Marcas comerciais disponíveis no mercado: cerâmicas Carabien, Ceranco, IPS Classic, tem da Vita, tem a Noritac também. Algumas marcas disponíveis no mercado. Então a cerâmica feldspática, alguns tópicos importantes a saber: são ácidos sensíveis, pode ser cimentada adesivamente. Suas indicações, para coroas, ela depende de uma infraestrutura para suportar ela. Ela tem que ter a base ou de metal, ou de zircônia, ou de silicate de lítio, para depois aplicar a cerâmica de revestimento estética, que é a feldspática, né? E a resistência flexural dela, em média, 50 a 70 megapascal.